Estamos lá. Eu vou então fazer a apresentação e, à medida que for gravando, formar um arquivo, né, aqui de áudio. Então, primeiramente, boa noite, né, amigos, né, meus amigos do canal Zump, que me acompanham pelo canal Zump. É um canal que eu criei para poder divulgar um pouco, né, dessas informações, né, importantes que estão ocorrendo hoje na nação brasileira, tá? E eu gostaria de falar um pouco sobre o meu livro hoje, né? Meu livro tem como título que é o Folha de São Paulo, e a história desse livro é bem interessante, né? Eu comecei a pesquisar sobre o Folha de São Paulo em 2012. Eu estava fazendo um trabalho sobre uma pesquisa bíblica, né, sobre os acontecimentos dos últimos tempos, né, eventos escatológicos escritos na Bíblia. Eu queria fazer uma correlação entre eventos que estão acontecendo hoje no mundo e alguma correlação que tivesse bíblica, né? Eu queria fazer um estudo mais ou menos dentro desse parâmetro. E aí eu deparei com um vídeo do Olavo de Carvalho falando sobre a implantação de microchips, né, na mão das pessoas, né, nos Estados Unidos, para que elas pudessem ter acesso à saúde, né? E quem não usasse esses microchips não poderiam ter acesso à saúde. Ele mesmo fazia uma correlação disso com a marca do anticristo, né? Ele tem algumas filósofo Olavo de Carvalho, né? Ele faz alguns paralelos com a religião cristã. E foi o primeiro vídeo que eu vi a respeito dele. Então, a partir daí, eu comecei a ver outros vídeos dele, né, falando sobre diversos assuntos. Dentre esses assuntos, o Folha de São Paulo. E, de repente, pareceu que é um assunto tão evidente, né, o Folha de São Paulo, que estava afetando tantas pessoas, e parecia que tantas pessoas estavam cegas, né, em relação às estratégias utilizadas pelo Folha de São Paulo para escravizar as pessoas, né, para poder dominar a América Latina, que eu resolvi fazer um e-book, né? E inicialmente esse e-book era para ser para download, né? Quem quisesse lá baixava esse download desse e-book e das informações básicas, né, sobre o assunto. E eu comecei a escrever, inicialmente para hospedar nesses sites de compartilhamento e as pessoas pudessem baixar livremente, né? E comecei a escrever. De repente, em 2013, né, eu comecei a escrever mais afinco, né? As informações foram chegando, comecei a pesquisar melhor e estouraram aquelas manifestações em junho, né, de 2013. E foi aí que eu fiquei, né, maluco, né? Ou seja, tudo aquilo que eu estava escrevendo, né, aquelas estratégias, aquelas coisas loucas, estava acontecendo já em 2013. Ou seja, o povo estava clamando ali, né, as hordas, né, de esquerda foram às ruas com suas bandeiras vermelhas, né? E foram às ruas para poder exigir mais Estado, né? Primeiramente com o movimento Passe Livre. Ele tem aquela pauta ridícula, né, que é a pauta da expropriação do transporte público. Né? Alguns pensam que eles protestam apenas, né, pela redução da tarifa do transporte público, mas não é. Eles pregam, na verdade, a expropriação do transporte público, ou seja, que as empresas percam, né, a propriedade do transporte e esse transporte público passa a ser um estatal. É isso que eles pregavam, né? E para mim é um absurdo. E, de repente, a gente viu também que muita gente começou a sair da rua e protestando contra o governo. E a impressão que deu é que eles não sabiam direito o que eles estavam fazendo, né? Ou seja, eles pensavam que estavam na rua e todos estavam protestando pela mesma coisa, mas não estava. Os grupos de esquerda, né, notoriamente ligados a partidos políticos, né, como o PSOL, o PSTU e esses outros da esquerda radical, estavam incitando seus grupelhos, né, para irem às ruas para promover o caos, a baderna, tá? Isso aí ficou muito notório mais tarde. E um outro grupo, que era de pessoas comuns, a chamada classe média, né, normal, as pessoas comuns, e também outras pessoas que não eram consideradas classe média, né, tá? Foram às ruas levando seus cartazes, né, saímos do Facebook. E pregavam, eles apregoavam, né, que queriam que esse governo parasse, que o PT saísse do poder. E começou uma confusão a respeito disso, né? Tem até um vídeo que ele é muito emblemático para mim, enquanto estava vendo todas essas informações, que há uma confusão no meio da rua e o povo está xingando os petistas, né, que estavam com bandeira vermelha, estavam responsabilizando eles por todos aqueles problemas, todo o caos que estava acontecendo no país.
e alguém dizia assim no meio da multidão, agora, hoje ficou muito claro que o Brasil tem esquerda e tem direita, né? E foi aí que a gente percebeu que essa direita, ela realmente despertou no país, né? Aí eu comecei a escrever igual louco, né? Escrever. Em 2013, passei em 2014 também escrevendo um pouco desse livro. Tem muita coisa que eu tirei, né? Dei uma enxugada no livro, não publiquei tudo, não coloquei tudo lá. E em 2015 eu resolvi publicar. Eu já tinha desistido, eu desisti desse livro 3 vezes, para falar a verdade, né? Não vou publicar nada. E depois resolvi publicar, primeiramente porque eu não tinha uma editora para publicar. Eu achei uma dessas editoras que publicam online, né, por demanda, como a empresa PS e o Clube de Autores, né? Eu publiquei pelo Clube de Autores. Vou deixar até depois o link, né, na descrição do vídeo, mais tarde. E essa foi mais ou menos a história, né, desse livro, e eu comecei a compartilhar com alguns amigos, né? Então, eu fiquei muito abismado, não tinha percebido que isso funcionava desse jeito, mas depois que leram o livro passaram a entender como é que a dinâmica desses processos, né, de dominação da esquerda tem funcionado na América Latina toda, tá? Então, foi assim que aconteceu a história da escrita do livro, né, do Foro de São Paulo, tá? Muito bem. E todo esse material do livro, né, eu recolhi mesmo da internet, fiz uma pesquisa. Primeiro eu baixei as atas do Foro de São Paulo, né, algumas delas muitas escritas em espanhol, e aí eu fui dar uma olhada, ler o conteúdo, né, do que tinham, o que estavam apregoando, né, quais as estratégias que estavam usando. Então, eles estavam praticamente formulando novas estratégias e em forma de leis, né, para serem impostas. É tanto que toda a América Latina você vai ver que segue o mesmo cronograma de leis impostas, né, em cada país, para que seja instaurado plenamente uma ditadura aos moldes da ditadura cubana, né? É tanto que eles recebem orientações diretamente do próprio Fidel Castro, né? E também do Raul Castro, lá, da família Castro em Cuba, né? E você vai entender depois por que os programas mais médicos, por exemplo, é implantado em vários países, Brasil, Venezuela, na América Latina, que é justamente a estratégia que eles usam para mandar dinheiro para Cuba, né? Para Cuba de Castro, né? Da ditadura castrista. Bom, então, foi mais ou menos assim que começou a história do livro, tá? Que é o Foro de São Paulo. E eu fiz isso para que as pessoas pudessem ficar mais esclarecidas, né? Para que elas pudessem despertar. Então, meu intuito foi esse, de fazer alguma coisa, né, pelo país. Então, para minha surpresa, graças a Deus, surgiu muito mais pessoas que fizeram muito mais, né? Surgiu grupos, né, de manifestações, como o Movimento Brasil Livre, como o Movimento Vem da Rua, o Movimento 15 de Março, que é uma mega movimentação que teve no dia 15 de março, um evento histórico, levou mais de 2 milhões de pessoas para a rua, né, para poder manifestar contra este governo, né? E protestando, levando bandeiras muito nítidas, dizendo fora Foro de São Paulo. Que coisa maravilhosa, né? Ou seja, foi uma conquista muito grande, né, do povo brasileiro. Bom, então, eu vou falar um pouquinho sobre o conteúdo do livro, né? Fiz algumas anotações, estou olhando aqui um pouquinho para o lado, tá?